Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Público que nos acompanha em nossas videoaulas aí no YouTube. A temática que vamos trazer, uma abordagem aqui segundo alguns recortes da doutrina, da jurisprudência e principalmente da Lei 8.112 de 90, que traz aí o regime jurídico dos servidores públicos da União, diz respeito desta relação dos servidores públicos, dos funcionários públicos, empregados, que estão vinculados à administração pública direta, por meio de seus órgãos, repartições, entidades, ou até mesmo da administração pública indireta também, por meio dos órgãos, entidades e repartições que as estruturam. Esse vínculo jurídico diz respeito àquilo que um estatuto, regimento ou lei vem disciplinar nessas relações aos servidores e funcionários que estiverem aí vinculados por meio de concurso ou não aos quadros da administração pública direta e indireta. Mas no tocante a esse regime jurídico, cabe esclarecer inicialmente, como nós dissemos, que a regra é que estes funcionários, servidores ou até empregados, e aqui a doutrina administrativista começa a fazer uma diferenciação do que seria servidor público, de funcionário público e de empregado. O servidor público é aquele que é vinculado à administração pública direta em seus entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, Município, por meio de um concurso, e serão regidos, se no âmbito federal, pela Lei 8.112/90, sem prejuízo da Constituição Federal, que traz diversos dispositivos nesse sentido, a exemplo do artigo 7º, traz ali um rol de direitos, garantias trabalhistas em prol do servidor público, de modo que essa pessoa que, preferencialmente, conforme a orientação da lei, por meio de um concurso público, ele será identificado por servidor público porque ele será regido ou por um estatuto, regimento, ou por meio dessa lei, e não através da CLT. De outro lado, nós vamos encontrar o funcionário público, que também algumas pessoas chamam de empregado, que na realidade deveria ser melhor tratado como funcionário público, que é aquele que vai ingressar a alguns órgãos, repartições ou entidades da administração pública indireta, a exemplo do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Eletrobras, Correios, por meio de concurso, e até não. Mas eles serão regidos não por um estatuto, regimento, ou por meio da Lei 8.112/90, mas por meio da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E os empregados, aqueles que estão aí exercendo as suas atividades em empresas privadas, particulares, que não serão regidos por estatuto, regimento, mas diretamente por meio da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, é claro, e todos eles recebendo repercussões da Constituição Federal naquilo que ela traz de direitos e garantias aos trabalhadores e outras tantas leis esparsas. E nesse universo não se pode ignorar, além dessas fontes que nós estamos aqui tratando normativas, as fontes exógenas que vão trazer parâmetros, orientações, interpretações para os servidores públicos, funcionários públicos e empregados. Temos, portanto, as fontes doutrinárias. Os doutos, jurisconsultos, trazem os seus legados, os seus escritos condensados em obras, a doutrina. Noutra parte, nós vamos encontrar a jurisprudência, decisões reiteradas de tribunais,
E com o passar do tempo, essas decisões reiteradas se cristalizam em súmulas gerais ou até vinculantes, que serão posteriores parâmetros para o legislador criar as suas normativas. E hoje verificamos ainda a presença dos enunciados dessas jornadas jurídicas de direito administrativo, aqui no caso em discussão, que trazem elucidações. É assim que seguimos, por meio dessas fontes que vão trazer essas diretrizes importantíssimas. Mas esse sonho de muitos jovens que ao atingirem 18 anos pretendem ingressar no serviço público por meio de concursos, estão aí numa batalha constante, enfrentando concorrências elevadíssimas, cursinhos lotados. E assim se dão porque eles também têm o sonho, ao concluírem um curso superior, de ter estabilidade financeira. E o serviço público, em que pese muitas perdas que se deram com a reforma administrativa do país, alterando direitos adquiridos, a exemplo que se deu em relação às aposentadorias, e outros municípios e estados caminham também nessa direção de restringir, limitar parte desses direitos e garantias de servidores. Vai se observando isso em relação aos anuênios, quinquênios, licença-prêmios e uma série de outras garantias. Mas mesmo assim, o serviço público ainda desperta o interesse de muitos jovens, recentemente inseridos no mercado, ao atingir a maioridade ou concluírem um curso de ensino superior. Há muitos benefícios ainda. A estabilidade que se pretende adquirir ali após 3 anos de estágio probatório, antecedido por um concurso público de provas e títulos com as suas fases ou etapas, que não são nada fáceis, uma concorrência bem expressiva, mas mesmo assim, a maioria dos jovens sabem da importância dessa estabilidade profissional, financeira, que os concursos públicos terminam ofertando. Por isso, a tamanha concorrência, por isso, a tamanha procura, a presença de inúmeros cursinhos preparatórios que vão caminhando nessa direção. E assim vamos analisando esses aspectos todos que estão aí envolvidos nesse universo dos servidores públicos. Eles têm muitos benefícios, garantias, mas é preciso estar analisando a forma de melhor conduzir todas essas circunstâncias para que daí não sejam evidenciados prejuízos sensíveis naquilo que se poderia sentir como garantia o direito. Espera-se que a pessoa tenha feito um concurso público de fases, etapas classificatórias ou eliminatórias, onde esse concurso público, após publicado edital, a pessoa recolheu os valores que deveriam pagar ali para se inscrever, ou pediu a isenção desses valores quando houver previsão legal, se inscreveu, ali está prevista a data da prova, se foi uma grávida pessoa com condições especiais, terá o local específico para a realização de uma primeira fase desse concurso chamado objetiva. Ele vai fazer uma prova envolvendo um conteúdo determinado estipulado para esse concurso. A maioria dos concursos terminam em fixando um valor de nota mínima a ser alcançada para ir para a segunda fase, como, por exemplo, acertar 60% das questões, ou que irão para a segunda fase apenas os 200 candidatos que forem melhor classificados. São critérios que vão estar aí presentes no edital. Ainda se afigura comumente aí no edital uma reserva de vagas para, por exemplo, pessoas excepcionais. 5% serão reservados para eles. E hoje temos também uma reserva de vaga de 20% para os negros. Já temos
lei tratando disso e, mais do que isso, uma resolução de 2015 do Conselho Nacional de Justiça determinando ao Poder Judiciário, por meio de seus órgãos também, que se faça essa reserva para os negros e, é claro, aqueles que se auto-intitularem como pretos, pardos, nas suas próprias documentações. Deve-se fazer, portanto, uma reserva de 20% para eles, além daqueles excepcionais. Então, as pessoas devem ir para o concurso já sabendo que há 5% de vagas reservadas para as pessoas excepcionais concorrerem. E mais, aquelas pessoas que se auto-intitularem como pardas, pretos, negros, eles também terão reservado 20% de vagas nesse concurso para competirem. Mas aí, passada a primeira fase do concurso, os classificados para a segunda fase, é claro, vão se submeter costumeiramente a essa segunda fase, que seria uma prova subjetiva, também chamada canetão. Envolve questões discursivas sobre temáticas exploradas naquele concurso. Uma terceira fase seria a prova oral. Os classificados, é claro, na segunda fase escrita do canetão, vão se submeter agora a uma sabatina sobre temas desse concurso por examinadores, que foram escolhidos, previamente selecionados aí a banca examinadora desse concurso. Depois desta fase de prova oral, a terceira, vamos para uma quarta fase de títulos. É a hora da pessoa apresentar os seus títulos, que tem uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, outras habilidades. E esses títulos, além de acrescentarem na nota, poderão até auxiliar no desempate de muitas circunstâncias de concurso que exigem para isso, além do critério idade. Mas é importante ter o zelo de analisar o edital do concurso. Há um princípio muito claro que diz: as cláusulas e condições do edital vinculam as partes envolvidas no concurso. Os ditames do edital. Às vezes o concurso foi feito apenas para cadastro de reservas e não para posse imediata. E a pessoa não teve atenção disso e já quer assumir imediatamente o cargo. E também analisar o número de vagas. A regra é que um concurso público ele tem prazo de duração de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, havendo pleitos das partes interessadas e de forma discricionária pela administração pública, que poderá prorrogar por igual período. Muita atenção deve ser feita, porque às vezes se faz o concurso achando que vai tomar posse imediatamente, e ali a gestão pública deixou muito claro que era para um cadastro de reserva, para quando surgirem as vagas. Outro ponto muito importante aí nesse aspecto de muita atenção sobre essa principiologia que rege esses concursos estão voltadas para a expectativa de direito, porque as pessoas que estão aprovadas no concurso, elas não têm imediatamente uma estabilidade, elas passarão por um estágio probatório de 3 anos sendo avaliadas, fiscalizadas na evolução, na produção, no rendimento, para apenas após 3 anos adquirirem esta estabilidade. Mas mesmo essa estabilidade hoje está mitigada pela Constituição Federal, no seu artigo 169, que aí, num diálogo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz a lição de que a gestão pública deve estar aí tendo atenção ao limite de gastos, despesas no seu orçamento. E, se for necessário, é possível até demitir os servidores estáveis para adequação do orçamento aos limites de gasto e despesa na repartição pública dos órgãos, repartições. E aqui é importante diferenciar essa estabilidade com os benefícios que os agentes políticos, a exemplo dos magistrados, promotores, têm no exercício dos seus cargos públicos. Eles serão vitalícios, e essa vitaliciedade não pode ser confundida com estabilidade.
vitaliciedade, o magistrado, membro do Ministério Público e promotor de justiça, após 2 anos, adquire. É bem diferente aqui para o servidor público, que só após 3 anos de estágio probatório é que ele irá adquirir esta estabilidade. As pessoas que ingressam nos tribunais por meio do 5º Constitucional, por exemplo, membros do OAB, eles não necessitarão passar por 2 anos para adquirir esta vitaliciedade. No que diz respeito às circunstâncias e procedimentos para provimento do cargo público e vacância, há que se analisar que o cargo público será provido por meio de nomeação, reintegração, recondução, reversão, promoção, readaptação e aproveitamento. Essas circunstâncias são aquelas pontuais que farão com que o cargo público possa ser provido por alguém que veio para a administração por meio de um concurso público, e essa é a regra, mas poderá vir por meio, por exemplo, da discricionariedade de um ato do gestor público nesses cargos em comissão de livre nomeação e exoneração para chefia, assessoramento, de algum modo auxiliar ali na gestão administrativa. Os cargos públicos terão suas formas de provimento. A primeira delas será a nomeação, que é essa forma originária de solenizar, por meio desse ato formal, o ingresso de uma pessoa que foi aprovada num concurso público nos quadros da administração pública direta ou indireta, ou até mesmo daquele que vai ser nomeado aí nesses cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. De forma derivada, nós teremos como forma de provimento, nós teremos a reintegração quando determinado servidor público ou empregado público afastado dos seus cargos, da sua atividade na repartição pública, recorre e, por meio de uma decisão administrativa ou de uma sentença judicial, é reintegrado aí novamente no mesmo cargo, com as mesmas condições, com a mesma remuneração. Nós teremos a situação de recondução quando o servidor, em outra função ou atividade, não foi aprovado no seu estágio probatório, daquele outro cargo que estava ali exercendo, e ele é reconduzido a seu cargo anterior. A situação de reversão se dá quando o servidor público teve declarada a sua aposentadoria e, após no controle externo, por exemplo, o Tribunal de Contas do município, do Estado ou da União, verifica que estava pendente algum requisito ou exigência legal. Nesse caso, ele será revertido ao seu cargo de origem para a completude daqueles requisitos e exigências legais. Nós teremos o aproveitamento na situação em que determinado servidor, afastado das suas atividades e colocado em disponibilidade, após o gestor público percebe que há outras atividades que, mesmo que não sejam aquelas que ele exercia no cargo anterior, ele poderá exercê-la. Então, termina fazendo o seu aproveitamento. Nós teremos a situação de promoção. Promoção e readaptação. São duas circunstâncias que aparecem aí, tanto como provimento do cargo público, como vacância. A promoção é o evento que se dá quando o servidor público, por regra, por merecimento, antiguidade, é elevado de uma classe inferior para uma superior. De outro lado, não se pode confundir o evento progressão funcional, que se dá ali dentro da mesma classe quando o servidor é elevado a uma categoria sem deixar a sua classe de atividades originária no trabalho. O servidor, por exemplo, é progredido da escala 1 para a escala 2 ou 3
permanecendo dentro da mesma classe. Já a promoção, ele deixa essa classe que exercia anteriormente para ir para uma outra, e por isso gera a vacância. Já a readaptação, nós teremos também, que é uma circunstância que vai gerar tanto a ocupação como a vacância do cargo público. E costumeiramente se dá quando o servidor tem um acidente de trabalho ou fez um tratamento de saúde que não tem mais as mesmas condições para ocupar o mesmo cargo exercido anteriormente. Portanto, ele será readaptado em outro cargo, função ou atividade compatível com a sua atual condição física. Mas falamos também que esse cargo público poderá passar por circunstâncias de vacância. E elas são a exoneração, demissão, promoção, readaptação, falecimento do servidor, aposentadoria e posse em cargo inacumulável. O servidor poderá ser exonerado quando, por exemplo, ele dentro do próprio estágio probatório, ele não cumpriu satisfatoriamente as exigências para ser efetivado. Mas ele também poderá ser demitido nas faltas graves cometidas. Por exemplo, na situação em que o servidor, por 30 dias consecutivos e de forma injustificável, falta ao cargo público, caracterizando o que nós conhecemos por abandono. Da mesma forma, quando ele falta 60 dias interpoladamente no curso de um ano, que restará caracterizada a inassiduidade habitual. É caso de demissão, além de outras faltas graves que ele comete ali no âmbito da administração, cometeu um ato criminal, e são diversos crimes que se pratica costumeiramente no âmbito da repartição. Nós temos um capítulo próprio lá no Código Penal, crimes praticados contra a administração pública, com tópicos que foram sendo criados recentemente, a exemplo daquilo que fez a Lei 14.133 de 2021, que é a Lei de Licitações e Contratos, trazendo aí 11 tipos penais nesse universo que teremos aí das repartições órgãos da administração pública direta e indireta. Mas além da exoneração e demissão, o servidor público também gerará a vacância do cargo, como já esclarecendo aqui, por meio da promoção e da readaptação. Quando ele é promovido para uma classe superior, gera uma vacância. E da mesma forma, quando houver o fenômeno da readaptação, ele deixa aquele cargo de origem para ser readaptado em outro, gerando vacância. E vamos analisando ainda que, quando o servidor vai tomar posse em um cargo que é inacumulável, vai gerar vacância do cargo anterior. Nós temos as possibilidades de acumulação de cargos previstos aí na Constituição Federal, 2 cargos de professores, desde que, é claro, haja compatibilidade para o exercício, o horário não venha colidir. Um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Temos ainda a possibilidade de acumulação de 2 cargos ou empregos na área de saúde, cujas profissões estejam regulamentadas. Mas ainda vamos encontrar em legislações esparsas, leis complementares, que um cargo de magistrado, juiz ou membros do Ministério Público poderão ser acumulados com um de docência. E ainda o servidor efetivo poderá acumular com o cargo eletivo de vereador. Então, se tivermos uma situação de um servidor que vai assumir um cargo que é inacumulável, ele vai gerar uma vacância do cargo anterior. Mas além dessas hipóteses, temos ainda para gerar essa vacância as situações de falecimento do servidor. Faleceu, automaticamente gerou a vacância daquele cargo. E as outras circunstâncias são daquelas de
aposentadoria. Após determinado tempo de serviço, nós temos regras novas para a aposentadoria do servidor, a partir da reforma administrativa de 2019, trouxe mudança sensível no artigo 40 da Constituição Federal, por meio da emenda constitucional número 103. Hoje sabe-se que o servidor público tem uma idade mínima de 65 anos, se homem, e 62 se mulher, para aposentar, e claro, e ainda conjugando isso com o tempo de contribuição que efetivou, e ainda se afiguram aí exigências tais como ter 10 anos de exercício ali na atividade pública, na administração pública direta ou indireta, e mais 5 anos de exercício no cargo em que se está pleiteando a aposentadoria. Foram criadas ainda aí nesse universo gatilhos. Por exemplo, se ali antes da reforma administrativa em 2019 estava na iminência de aposentadoria, o tempo que faltava, o remanescente, será dobrado. E eles adotaram todos esses mecanismos, esclarecendo eles que no sentido de evitar que a Previdência fosse quebrada, porque há muitos desvios, muitas ações criminosas praticadas no âmbito da Previdência Social no país. Mas ainda aí merece esclarecer que nós temos 2 regimes de Previdência no país, que é o regime geral de Previdência Social, RGPS, e o regime próprio de Previdência Social, que é esse que é aplicado ao servidor público. Mas na hora da aposentadoria, que vai gerar esta vacância no cargo público, o servidor poderá adotar o somatório de tempo de serviço, por exemplo, que ele teve anteriormente numa atividade regida pelo regime geral de previdência, por exemplo, da empresa particular ou privada, para somar esse tempo com aquele que ele tem exercido dentro da administração pública direta ou indireta, regida pelo regime próprio da Previdência Social, que é o RPPS. Então vimos aí as principais circunstâncias envolvendo o servidor nesta perspectiva de provimento do cargo público e de vacância do cargo público. Depois de nomeado, o servidor irá assumir o cargo público e a posse é o que nós temos aí enquanto evento que vai caracterizar a investidura inicial no cargo. O servidor terá 30 dias para tomar essa posse, depois de publicado o ato convocatório, intimatório dele para tomar a posse, ele tem 30 dias. E a lei não fala de prorrogação desse prazo, mas o regimento interno, o estatuto, poderá trazer essas hipóteses, de modo que a Lei 8.112 de 90 não traz essa abordagem. Após ter tomado essa posse, ele terá 15 dias para efetivamente exercer o seu cargo, que é entrar em exercício para a realização de suas atividades nesse cargo. Uma temática sempre recorrente nos concursos públicos diz respeito ao conceito de cargo público e de função pública. E, é claro, a diferenciação de ambos. O artigo 3º da Lei 8.112/90, que é o regime jurídico dos servidores públicos da União, traz um conceito dizendo que é o conjunto de atribuições e responsabilidades existentes na estrutura da gestão pública combinadas a um servidor. E para encontrarmos o conceito de função pública, vamos recorrer à lição do saudoso Eli Lopes Meirelles, que dizia: todo cargo público tem função. E essas funções estão adstritas principalmente nessas atribuições existentes aí nesse conceito de cargo público. Para fazer isso, aquilo, desempenhar esse serviço, aquele outro, a função seria o conjunto dessas atribuições que o servidor público, que o empregado público vinculado a um órgão repartição pública, nesse vínculo jurídico, vai exercer, desempenhar após ser nomeado e tomar uma posse no cargo público ou
para exercer uma função pública. Como recorremos aqui à lição valiosa do professor saudoso Eli Lopes Meirelles, dizendo que a função está dentro do cargo público, mas haverá circunstâncias em que teremos função sem a presença de um cargo público. E os concursos estão sempre cobrando isso também. Vamos analisar, portanto, essa situação dos mesários eleitorais. É uma função pública, mas não tem um cargo vinculado. Do mesmo modo, nós vamos encontrar a situação dos jurados no conselho de sentença de um júri. Exerce uma função pública, mas não tem um cargo vinculado, atrelado, para trazer esse referencial. Nós ainda vamos encontrar nesse sentido essas circunstâncias de contratações temporárias que também se fazem presentes atualmente na maioria dos concursos públicos, que a forma como esses agentes temporários serão contratados não será por um concurso de provas e títulos, mas por um processo de seleção simplificado. Há que se diferenciar, portanto, os concursos de provas e títulos desse processo de seleção simplificado, bastante utilizado atualmente para essas contratações temporárias e até mesmo para situações que nós vamos encontrando de função de confiança, de cargo comissionado, que estão aí presentes no artigo também 37, inciso 5 da Constituição Federal, de modo que o concurso público de provas e títulos tem as suas fases, etapas classificatórias e até eliminatórias, e traz essa perspectiva de se realizar o estágio probatório e, acontecendo o êxito nesse estágio, o servidor pode alcançar essa estabilidade. No que se refere a esse processo seletivo simplificado, não teremos essa possibilidade de estabilidade, nem tampouco de estágio probatório. E da mesma forma, constata-se a utilização dessas prévias seleções que existem aí, até mesmo para cargos em comissão, que são atos discricionários do gestor público por oportunidade ou conveniência, mas muitos têm utilizado uma espécie aí de prévia seleção, que não são concursos públicos, que nós já temos aí o enunciado número 23 da primeira jornada de direito administrativo, realizada em agosto de 2020 pelo Conselho da Justiça Federal, que veio desanuviar. Não é esse concurso público que nós temos aí regido, estipulado pelo artigo 37 da Constituição, que deverá ser adotado para o preenchimento de um cargo efetivo na administração pública direta ou indireta por meio de seus órgãos e repartições. A pessoa que, após uma seleção simplificada, termina sendo contratada nesse regime temporário nas atividades públicas, ela vai exercer uma função pública. Ela não estaria ali na condição de servidor público, empregado público ou funcionário público, mas exercendo uma função pública. E recentemente o STJ veio dissipar essas questões, que o vínculo jurídico dela com a administração pública será regido por uma lei própria, específica, e não por meio da CLT ou do Estatuto dos Servidores Públicos da União, que é a Lei 8.112/90, ou Estatuto e Regimentos aí do município, do Estado, do Distrito Federal. Para as contratações temporárias deverão existir lei própria que venha estipular as atribuições, responsabilidades temporárias dessa pessoa que irá exercer essa função pública. Se houver qualquer dúvida, desentendimento, controvérsias, quem irá dirimir essa situação não será a Justiça do Trabalho, mas a Justiça Comum. E para auxiliar ainda mais, desanuviar essas dúvidas sobre a diferença de cargo público e função pública, como nós vimos aí já definido pelo artigo 3º da Lei 8.112/90, que é o conjunto de atribuições, responsabilidades
na estrutura da administração pública, direta ou indireta, combinada a um servidor, e a função seria essas atribuições, que são esse manejo de ações, atos, procedimentos que determinado servidor ou empregado público irá exercer. Nós vamos encontrando, portanto, lá no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, uma diferenciação entre cargo em comissão e função de confiança. Vem auxiliar, de certo modo, essa diferenciação entre cargo e função. O cargo será ocupado, a função será exercida. O que eles trazem em comum é que eles são de livre nomeação e exoneração, de forma discricionária, por oportunidade ou conveniência, mas mesmo assim nós vamos observando que há muitos gestores que fazem prévias seleções. E isso caminha bem porque está na direção dessa principiologia de competitividade, de assegurar também a igualdade, transparência e todo esse mecanismo de princípios que regem os atos e procedimentos administrativos. Eles também estão nesse universo de chefia, direção e assessoramento. Mas eles se diferenciam sim, porque o legislador pontua aí que a função de confiança será para os cargos efetivos. Ou seja, para alguém que já está concursado, que já passou pelo estágio probatório, foi efetivado no cargo. E de outro lado, o cargo em comissão, este não. Não exige que o servidor esteja vinculado ou que seja efetivo já dos quadros da administração pública direta ou indireta. Importante diferenciações que vão se apresentando nesse universo aí para dissipar a diferença de cargo e função pública que tanto é exigido nesses concursos públicos. Nós devemos aqui sempre exaltar o teor da súmula vinculante do STF, número 13, que trata do nepotismo. As pessoas têm essa liberdade, os gestores têm essa liberdade de fazer escolhas para função de confiança, para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, mas eles estão presos a esses ditames da súmula vinculante número 13, que trata do nepotismo, em relação ao cônjuge, companheiro, aos parentes na linha reta consanguínea e colateral até o terceiro grau. Há que se analisar também nesse universo do cargo público a diferença de remuneração, vencimento, subsídio, provento, salários. O servidor, depois de exercer o seu cargo, ele terá direito a uma contrapartida por aquilo que ele exerceu na repartição pública. A remuneração é aquilo que o servidor recebe conjuntamente, baseado inicialmente no seu vencimento, que é um valor fixado por lei, agregado aos auxílios, gratificações e outros benefícios que incorporam a essa sua remuneração. Então, a remuneração é uma abordagem genérica de tudo aquilo que o servidor vai receber no exercício do seu cargo ou função. Ele tem um valor basilar fixado por lei, que é o vencimento, que está aí nesse universo da remuneração. Mas, além do vencimento, ele terá agregado a esse vencimento auxílios, saúde, alimentação, gratificações por qualificação profissional, entre outros tantos rendimentos que poderão estar aí agregando a esse contexto de remuneração. O vencimento é apenas aquele valor fixado por lei, mínimo para que o servidor venha receber pelo exercício desempenhado em um determinado cargo.
Há que diferenciar aqui o que se chama subsídio, que é o valor fixado por lei, pago em sua totalidade e de uma única vez aos agentes políticos, como juízes, promotores de justiça, cargos políticos, ministros. Eles recebem o que nós conhecemos por subsídios. Mas retomando aí o nosso diálogo nesse universo dos regimes jurídicos dos servidores, a gente sempre lembra, é importante pontuar a importância de Getúlio Dornelles Vargas. As principais garantias que os servidores tiveram vieram daí. Getúlio Dornelles Vargas, que para a nação brasileira é um misto, uma parte ditatorial e outra um estadista, mas ele deixou muito mais garantias. Em 1943, ele deixou a CLT com esse rol de direitos e garantias, carteira de trabalho, férias, 13º, aviso prévio, direito à rescisão, e uma enormidade de direitos e garantias para o servidor público, que depois terminou sendo incorporado pela nossa atual Constituição, ali no artigo 7º. Licença maternidade, licença paternidade, foram ampliando esses direitos e garantias aí, férias com abono de 1/3, proporcionais, vencidas, né? Auxílios que vão aparecendo aí, e, enfim, um rol de garantias que merece o registro inicial, que começaram a surgir por meio de Getúlio Dornelles Vargas, que é um nome que deve ser bem pontuado nesses aspectos. O servidor, depois de determinado tempo de serviço, ele terá direito à sua sonhada aposentadoria para descansar, gozar de determinado tempo de descanso aí, por tudo aquilo que ele trabalhou, contribuiu, exerceu na repartição pública. Houve alterações sensíveis nas regras de aposentadoria. Muitos direitos foram perdidos pelos servidores. Quando o servidor tiver idade suficiente e tempo de recolhimento também das contribuições necessárias suficientes, ele poderá optar por sua aposentadoria. Por exemplo, já tem 35 anos de contribuição e já tem mais de 60 anos de idade. E é preciso analisar que quando se fala desse contexto de aposentadorias, como nós dissemos, foram criadas algumas regras de transição para quem já estava ali na iminência de aposentar, e as novas regras surgiram em 2019. Aquilo que se faltava aposentar, criaram uma espécie de gatilho para dobrar esse tempo até satisfazer as exigências da lei. Mas ainda estamos aí com a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, de forma proporcional, com proventos proporcionais. O servidor público agora, antes era 70 anos, mas nós já temos lei complementar que trouxe essa alteração, e o servidor compulsoriamente será aposentado agora aos 75 anos de idade. Se já tiver tempo de contribuição suficiente, poderá aposentar com proventos integrais, mas não de forma proporcional. Além disso, o servidor ainda terá em sua aposentadoria as circunstâncias de incapacidade laboral parcial ou total, de acordo com a gravidade do seu estado de saúde. Se ele não consegue mais exercer as suas atividades em decorrência de um acidente de trabalho, de alguma doença ou enfermidade, ele será aposentado por incapacidade ou inabilidade total para exercer as suas funções. Mas se ainda há a possibilidade de exercer outra função ou atividade, ele será reaproveitado em outro cargo compatível, ou poderá até pleitear a sua aposentadoria com proventos proporcionais. Outro ponto muito importante que se verifica aí diz respeito ao servidor casado, já aposentado, venha a falecer. Esta sua aposentadoria poderá ficar para o cônjuge sobrevivente a título de pensão.
Mas é muito importante que antes de se buscar essa aposentadoria, analise-se bem os critérios, os direitos, porque o TCU vai fazer um controle, uma investigação, uma auditoria sobre essas aposentadorias e, se faltar, o servidor terá que ser revertido ao seu cargo para complementar o tempo que falta para esta aposentadoria. Então ela hoje se dá dessa forma, de voluntária ou involuntária. Voluntária é quando o servidor já tem tempo de contribuição suficiente ou idade e não quer, por exemplo, esperar a compulsória aos 75 anos de idade. Ele, portanto, adota de forma voluntária. Involuntária, quando nós teremos aí a situação da compulsória. Aos 75 anos de idade, ele será compulsoriamente afastado das atividades. De outro lado, quando ele não tem mais condições para o trabalho, por uma incapacidade física laboral, de acordo com o acidente que sofreu, de uma doença, e essa não será, portanto, voluntária, mas involuntária. Por muito tempo se discutiu a questão da desaposentadoria. O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo, não existe mais esse evento chamado desaposentadoria. Mas é hora de analisarmos os direitos que são assegurados ao cargo público, ao servidor público, funcionário público, que fez um concurso ou que não fez e que está vinculado aos órgãos de repartição pública por meio desse regime jurídico, seja regido pela Lei 8.112/90, seja por meio de estatutos, regimentos internos que vão lhe trazer essas garantias. Mas além deles, ele terá direito a uma remuneração, que para muitos chama-se salário, provento, mas essa remuneração é aquela que agrega em torno desse valor mínimo fixado em lei para a ocupação desse cargo, as gratificações, os auxílios, benefícios outros que esse servidor adquiriu por compor essa administração pública, que traz ali no seu estatuto, no seu regimento, benefícios como auxílio alimentação, auxílio saúde, gratificação por qualificação profissional, auxílio maternidade, paternidade, direitos, férias após 12 meses de serviço prestado, acrescido do abono de 1/3, 13º salário, repouso semanal remunerado preferencialmente aos sábados, domingos. Mas ainda voltando a esses direitos, garantias que o Estatuto, o Regimento ou a Lei 8.112/90 ou o artigo 7º da Constituição traz para os servidores públicos ou funcionários, nós ainda vamos encontrar também o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade, o adicional noturno de 25% superior à hora normal, o adicional de hora extras de 50%, além da hora normal de trabalho. Nós ainda teremos aí, nesse rol de direitos e garantias assegurado aos servidores ou funcionários, um rol considerável de licenças remuneradas ou não durante o exercício de suas atividades. Teremos, portanto, a licença não remunerada para tratamento de interesses particulares por 3 anos, podendo ser renovado por igual período. Mas a maioria dessas licenças serão remuneradas para qualificação profissional, para tratamento de saúde, para o casamento, para acompanhar enterro, a licença em decorrência de óbito de familiares aí por 8 dias, que é a chamada licença nojo, ou a licença gala para casamento também de 8 dias. Haverá ainda outras garantias e direitos que se tem aí, não só no artigo 7º da Constituição Federal, mas na Lei 8.112/90 e nos próprios estatutos e regimentos de municípios, Estado, Distrito Federal, que eles adotam
referenciais dessa lei que rege os servidores públicos da União, mas cada um vai fazendo suas adequações locais, o município, o Estado, o Distrito Federal. É assim que se segue nesse plano de direitos e garantias, nesse rol em prol dos servidores públicos ou funcionários públicos da administração pública direta e indireta. O servidor sabe que ele tem muitos benefícios, mas ele tem deveres e obrigações no exercício de sua função. Ele deve ser, acima de tudo, assíduo, cumprir a sua jornada de trabalho, os horários, seja num plano semanal ou diário. Semanal, 40 horas semanais. A regra poderá haver até exceções, diariamente um mínimo de 6 horas e um máximo de 8 horas, de acordo com as adequações dos órgãos e repartições. E ele, acima de tudo, também não deve faltar de forma injustificada, por exemplo, 30 dias ao serviço. Vai caracterizar o abandono do cargo. Se faltar 60 dias interpoladamente durante um ano, restará caracterizada a sua inassiduidade habitual, que também poderá dar ensejo à sua demissão. Por isso, sempre muito zelo diferenciar demissão de exoneração. Demissão é punição. Entre as formas que se tem para punir o servidor, pelas suas faltas leves, advertência, que deverá ser aplicado no prazo de 180 dias. A suspensão, pelas faltas intermediárias, no prazo de 2 anos. A demissão, pelas faltas graves, no prazo de 5 anos, que a administração pública terá aí para aplicar. É claro que, além dessas infrações aí nesse plano administrativo, o servidor poderá cometer graves procedimentos que irão adequar-se à figura de um tipo penal. Nós temos título próprio lá no Código Penal dos crimes contra a administração pública. O peculato, corrupção ativa, passiva, concussão, prevaricação, advocacia administrativa, dentre outros tantos delitos ali. Aqui é sempre bom salientar que a esfera administrativa, civil e penal são autônomas, mas as sanções, as penalidades decorrentes dessas esferas, elas são cumulativas. Às vezes o servidor está aí no âmbito de seus deveres e obrigações e desliza. E termina praticando um ato que não só termina gerando uma infração administrativa e ainda repercute para a esfera penal, onde irá responder pelo crime respectivo. E a vítima ainda poderá buscar a esfera civil para a reparação do dano material ou moral. Muito zelo, portanto, porque o servidor tem deveres, obrigações, tem muitos direitos, tem muitas garantias, mas ele deve ser assíduo, como nós dissemos. Ele deve ser urbano no tratamento com as partes, com os colegas, o bom convívio, ordeiro, respeitar o limite de cada colega, respeitar as ordens manifestamente legais nesse plano de hierarquia e subordinação. É claro que nenhum servidor está obrigado a cumprir ordem manifestamente legal, mas deve sim cumprir as ordens manifestamente legais dos seus superiores hierarquicamente aí nesse plano da administração pública. O servidor ele deve ser ativo, diligente no exercício de sua função, cumpri-la com bom empenho, com bom resultado às atividades que são impostas ao seu cargo, às suas atividades na repartição. Então ele não deve ser desidioso, negligente. Tem determinada demanda de trabalho para o dia, para a tarde, para amanhã, e ali está procrastinando, e há um controle que é feito sobre isso. Então ele deve ser diligente, atencioso, cumpridor dos seus deveres e da sua obrigação, e mais do que isso, ele tem que ter o zelo
de não levar para fora da repartição pública os dados ou informações que ele obteve, porque é dever dele manter o sigilo das informações que obteve no âmbito da repartição pública, no exercício da sua função, do seu cargo. Quando estiver gozando de férias, após o descanso do repouso semanal remunerado, de uma licença para tratamento de saúde, ou maternidade ou paternidade, regressar imediatamente, cumprir os horários que foram determinados. Isso é disciplina. O servidor deve ser disciplinado, ter uma boa aparência, ser ordeiro, apresentar-se bem, relacionar-se bem no âmbito da administração pública. Mas nós, além dessas circunstâncias todas que aqui pontuamos, exaltamos, sabemos que o servidor poderá submeter-se aos ditames de responsabilidade pelas infrações que praticou. E para isso tem um processo administrativo que será instaurado, regido pela Lei 9.784/99. Instaura-se uma sindicância, ele terá amplitude de defesa para instruir, se apresentar, e o resultado dessa sindicância poderá culminar ou com advertência, suspensão, até demissão do servidor. E por aqui vamos ficando. Se você achou esse assunto interessante, recorrente, de alguma importância para a sua vida, para aquilo que está exercendo no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas relações sociais, nós de cá ficamos muito felizes em poder ter compartilhado essas informações, esses conhecimentos jurídicos. Mas solicitamos o seu manifesto lá no nosso canal no YouTube. Deixe o seu like e se inscreva nesse canal para colher novas informações que estaremos aqui disponibilizando nessa perspectiva de compartilhamento das informações que obtivemos por meio dos nossos estudos enquanto professor universitário, pós-graduado, mestre e doutor. Foi um prazer estar com vocês. A gente se verá adiante em outras informações registradas por cá.